Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos nós aqui, né? Professora Gil. Boa noite para todos os alunos da fase 1. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês em suas casas. Hoje, matemática, terça-feira, como sempre, vamos lá. Trabalhando medidas de comprimento e de tempo. Semana passada a gente já fez um apanhado geral, né? Sobre grandezas, sobre os tipos de grandezas e como nós podemos trabalhar elas no nosso dia a dia. Hoje a gente vai trabalhar primeiro medidas de comprimento. Então, aqui tem uma historinha para vocês que eu vou contar. É a gente chama de tirinha. Isso também é um gênero textual, tá? Lembra da aula de ontem de português, que nós falamos sobre gênero textual? Ontem nós falamos sobre cordel. Aqui nós temos tirinhas, o gibi. Gibi também é um gênero textual. Vamos lá. Nesta sala, vamos montar o nosso bazar, disse a professora aos seus alunos. Por que o senhor não usa régua? As crianças perguntaram ao senhor que está medindo uma parede. E aí, que objeto é esse que ele está usando? É uma régua? A trena é mais comprida e por isso é melhor. Então, nós temos vários tipos de objetos para medir o comprimento. Quando nós vamos medir algo no papel, nós utilizamos a régua, que é o que geralmente os alunos usam na escola. Só que se o pedreiro fosse usar uma régua para medir uma parede, para medir uma casa, ia dar muito trabalho, não é verdade? Por isso existe a trena. Vamos continuar a leitura. Ele está medindo ou pesando o Pedro? Pergunta a menininha ao colega. Ele está medindo e pesando. Aqui nós temos uma balança, né? Onde ele vai descobrir o peso, né, que Pedro tem, e ao mesmo tempo ele tem aqui uma medida aqui, esses tracinhos que vocês estão vendo aqui, é como se fosse uma trena ou uma fita métrica, ela é bem maior do que uma régua, e aí ele está sendo pesado. Duas medidas estão sendo vistas aqui nessa imagem, o quilograma, que é o peso, e o comprimento, que é a altura da criança. Vamos então, olha só. A professora mediu a altura de alguns alunos da escola. Veja no quadro abaixo a altura desses alunos e responda as perguntas. Primeiro, Sérgio mediu 141 centímetros. Esse que está aqui na balança não é o Sérgio, hein? Esse daqui mediu 127 centímetros. Márcio mediu 176. Paulo mediu 170. Gustavo mediu 127. Olha, descobrimos quem é esse. Gustavo. Fábio, 165 centímetros. Fernando, 169 centímetros. Depois eu volto para as perguntas. Eu quero só explicar uma coisa para vocês. Geralmente quando a gente diz, quanto você mede, Gil? Aí eu digo, minha altura é 1,54 centímetros. Eu não falo 154 centímetros. Mas está errado, como a professora está falando aqui, 127 centímetros? Não, não está. E aí a gente volta, sabe para quê? Para aquele quadrinho que a gente trabalhou já há muitos meses, unidade, dezena, centena, tá? Então, vamos lá. Vamos entender por que a professora disse 141 centímetros. Digamos que a gente vá medir uma caixa de fósforo. A caixa de fósforo, ela tem mais ou menos, em média, 6 centímetros, 5 centímetros. Então, eu tenho aqui, vamos colocar 5.
Se eu tenho só 5 centímetros, vou colocar esses 5 na unidade. 5 centímetros são 5 medidas de unidade, certo? Muito bem. Mas digamos que a gente vai medir outra coisa. Vamos medir um caderno. Um caderno pequeno. Acho que o caderno pequeno ele deve ter uns... Peraí, que eu vou pegar o meu aqui e vou medir pra gente não errar. Meu caderno pequeno tem 24 centímetros. Eu vou colocar os 24 aqui. E aí, o que é que vocês acham? Esse 24 vai ficar aqui. O 4 vai, né, minha gente? Mas esse 2 é o quê? Dezena. Esse 2 é dezena. Então, 24 centímetros, em 24 centímetros, eu tenho 4 unidades de centímetro mais 20 unidades, ou seja, 2 dezenas de centímetros, certo? Mas Sérgio, esse primeiro rapaz aqui, ele não pesa 24, não é verdade? Ele mede, a altura dele é 141. Nesse 141, este primeiro 1 aqui, ele é o quê? Unidade, dezena ou centena? Unidade, meu povo, isso mesmo. Já o 4 é o quê? O 4 é dezena. Vamos lá, 4. E esse 1, por que é centena? Então, vamos lá. Digamos que Sérgio me disse... Peraí. 199 centímetros, certo? Aqui eu teria um 9. Aqui eu teria o outro 9. Certo? Aí Sérgio cresceu mais 1 centímetro. Esse 1 centímetro que Sérgio cresceu, ele vai vir para aqui, não é? Tudo que é unidade entra na casa da unidade. Ele não cresceu logo 10 centímetros de uma vez, ele cresceu 1 centímetro. Então, eu vou juntar esse 1 centímetro com o 9 e eu vou ter 10. O que acontece? Eu formei 10 unidades, ou seja, uma dezena. Eu tiro esse 1, porque eu formei dezena, e junto com esse 9. 9 mais 1, 10. Ele agora... Certo, vamos lá. Eu tenho 10. O que acontece quando eu formo 10? Eu tenho que ir para a próxima casa, não é assim? Então, esse 1 vai para a próxima casa. E aí, eu tenho 100. 100 centímetros. Ou 1 metro. Se eu disser... meu quadro mede 1 metro. Tá certo? Tá. Se eu disser meu quadro mede 100 centímetros, tá certo? Também está. Tanto faz. Da forma como você falar, as duas formas estão corretas. Sim, mas Sérgio não mede 1,99, que ele não é um gigante. Ele media quanto? Sérgio, 1,41. Vamos lá. Sérgio mede 141 centímetros ou 1 metro e 41 centímetros. Vamos colocar o 4 aqui. E 1 aqui. Pronto. Assim, dá para vocês entenderem melhor. Eu tenho 1 metro e 41 centímetros. Ou eu tenho 141 centímetros. É a mesma coisa, tá? Agora, vamos separar a altura de Márcio. Márcio mede 176 centímetros. Esse 6, ele é o quê? Começamos sempre pela unidade. O 7, dezena. E o 1,
centena. Vamos para Paulo. Paulo mede 1,70 m ou 170 centímetros. 1,70 m ou 170 centímetros. Esse zero, ele é o quê? Esse zero, ele é unidade. E o 7, dezena. E o 1, centena. Pois bem, nós vamos fazer esse quadro, com os dados de vocês. A atividade de hoje é 2, tá? Vamos lá, primeira. Complete os espaços utilizando o instrumento abaixo. Eu tenho aqui uma régua, uma fita métrica e desse lado eu tenho uma trena. A costureira ou costureiro usa o que para costurar? A fita, a régua ou a trena? Vocês vão completar colocando o nome do objeto correto. O pedreiro usa o que para trabalhar? Ele usa a régua, a fita métrica ou a trena? E a última pergunta. O aluno usa o que para estudar? Ele usa a régua, a fita métrica ou a trena? E a última atividade de hoje é essa. Use uma fita métrica e poste no grupo a sua altura. Faremos uma nova tabela, desta vez com os nossos nomes, certo? Vocês colocam lá a altura de vocês e aí eu venho, faço uma nova tabela e posto no grupo. Combinado? Cheiro, meu povo. Até daqui a pouco.